Então, a luz veio, essa luz sobrenatural, né? Deus provou, até cientificamente, nessa era, a sua palavra, tanto pelos sinais, né, também, sobrenaturais, e também dessa foto examinada, né, examinada ali por um homem que fazia trabalho para o FBI, que examinou essa foto 2 dias, e falou, ela é a primeira foto que eu saiba que uma foto sobrenatural, parece um ser sobrenatural nela. Essa luz apareceu para Moisés, para Paulo no caminho de Damasco. Essa luz apareceu. Só que não foi filmada, não teve, né? Não teve prova científica, mas nessa era, Deus provou até por meio científico. Aonde vocês vão parar, gente? Seguindo esses grupos, as religiões aí, esse comércio todo nessas igrejas, né? E as pessoas não abrem o olho, pode colocar na internet qualquer coisa, colocaram um dia lá até filmaram o pastor falando com as coisas todas lá, o maior pastor aí da igreja evangélica, né? Falando lá que tem que pegar dinheiro desse povo é bobo, esse povo é idiota. Vou pegar dinheiro deles mesmo, pastores, dando uma palestra para os pastores, mandando o pastor pegar dinheiro do povo mesmo. E puseram na internet. Você acredita que não houve, né? A igreja continuou do mesmo jeito? As pessoas estão tão enganadas por esses homens que não adianta, né? Eles continuam ali. É igual a igreja católica romana, não é mesmo? Quantas pessoas não mataram nas eras da igreja? Mas o povo continua ali. Né? Não importa se eles falam para você adorar os santos, eles continuam ali. Não importa se eles falam para você adorar as estátuas, o povo continua cego ali, achando que uma estátua vai fazer milagres. Achando que essas coisas podem fazer milagres. Sendo que a Bíblia condena, condena tanto a idolatria, as imagens, sabendo que idolatria, é claro, você sabe o que a palavra quer dizer, a palavra idolatria quer dizer, não é mesmo? Quer dizer, você colocar algo diante de Deus, entre você e Deus. Então, qual que é a maior idolatria hoje? É a igreja, a denominação. Você pode falar algo para ela da Bíblia e falar, não, fica com a minha igreja. Até a igreja dela na frente da própria palavra, que é Deus. João 1, versículo 1 fala, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra é Deus, a palavra se fez carne e morreu por nós. Mas não adianta para mostrar para eles aqui na Bíblia, aqui, não, eu fico com a minha igreja, nasci nela e morro nela. Então, gente, os ateus, eles falam uma coisa verdadeira, sabia? Que toda pessoa que nasce é ateu. Aí eles vão ser o que o pai deles são. Eles são budistas, o pai deles vai ser budista. Eles são católicos, né? Os pais são católicos, os filhos vão ser católicos. Se os pais são maometanos, os filhos vão ser maometanos. É verdade, sabia? O povo é assim, eles vão pelo quê? Como é que fala mesmo? Pela cultura ali, né? Eles nascem e seguem aquela cultura. Isso não pode, você tem que parar e meditar. Pera aí, será que esse caminho que eu estou é verdadeiro? Será que essa igreja que meu pai me ensinou é verdadeira? Será que o que meu pai fala de William Branham é verdadeiro? Eu vou ler a história de William Branham também, eu quero saber se o sinal que Deus fez através de mim é verdadeiro ou não. Eu não quero ficar aqui, você salva porque meu pai é, ou ficar nessa igreja porque meu pai é dessa igreja. Não, examina o William Branham, examina a Bíblia Sagrada. A Bíblia, Jesus falou, examinar as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus veio ali, naquele país religiosíssimo, que era o Israel, o povo estava naquela religião fazia já centenas de anos. Quando Jesus veio condenando todo aquele sistema ali, o povo não deram crédito para Jesus. Jesus fez sinais, andou sobre as águas, fez maravilhas, mas nada resolveu. Eles foram perguntar para o sacerdote, o que você acha de Jesus? Jesus falou, gente, examina as Escrituras, porque nelas cuidais da vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você tem que parar e examinar. Você não pode ir porque seus pais foram, ser da religião porque seu pai é da religião. Não, você tem que parar e examinar. Será que meu pai está certo?
Será que essa igreja que meu pai nasceu é certa? Será que essa igreja que eu nasci é correta? Você tem que parar, examinar e ver. Será que realmente Deus existe? Deus existe? Deus provou até cientificamente nessa era a sua presença, a sua existência. Sem contar os milagres, né? Milhares de sinais que Deus fez, milagres que Deus fez através de William Branham. Lá no México, aquela mulher com a criancinha morta, desde manhã até a noite lá. Foi de manhãzinha morreu a criança e ela pensou com ela. Deus orou, ouviu a oração daquele homem ali e curou um cego de nascença. Deus também vai, se Deus pode abrir os olhos do cego, Ele também pode dar vida para esse bebezinho aqui. Rolou o bebezinho na chuva lá e ficou lá no culto lá no México em 1955. Ficou lá na chuva lá, milhares de pessoas lá esperando a oração do servo de Deus. E de repente a hora foi passando, 8 horas, 9 horas, e nada ela conseguiu chegar lá. Aí ela foi desesperando, eu tenho que chegar ali naquele homem, eu tenho que chegar até ele. E de repente começou a correr pelo meio do povo, e os guardas segurando, não pode entrar, não pode, ela foi invadindo, indo, e nada segurava aquela mulher. Ela tinha que tocar naquele homem, igual aquele cego de nascença, Bartimeu, há 2000 anos atrás. Jesus foi passando e ele ouviu falar, Jesus está passando por aqui. O homem ficou completamente... algo tomou conta dele, o coração dele, eu tenho que tocar nesse homem, eu tenho que chegar nesse homem. Mas estava muito longe. Começou a gritar, mas nada resolvia, porque está todo mundo gritando, e todo mundo pulando em torno de Jesus, é a multidão. Como que Jesus ouvia aquele homem? Não tem como Jesus ouvir aquele homem, é impossível Jesus ouvir aquele homem. Mas em determinado momento Jesus falou, alguém está me chamando. Mas como que ele sabia que alguém estava chamando ele? A fé daquele homem tocou Jesus. Então Jesus parou e foi andando, né, contra a correnteza de pessoas. E o homem vinha vindo também ali, abarrando e pulando. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi ali pulando e caindo, levantando, caindo, levantando. Até que chegou, estou aqui. Acalma-te. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então a tua fé te curou. A tua fé te salvou. De repente aquele homem viu pela primeira vez. Aquela alegria tomou conta do coração dele. Igual você também um dia, você não via nada, você era naquela igreja morta, não via coisa nenhuma, estava ali e não conhecia nada. De repente você viu um profeta na era, você viu ali Deus nessa era, e seu olho se abriu, você viu a palavra manifestada do dia. E aquela mulherzinha também foi correndo ali, e ia segurando ela pulava, escapava de um, passava por cima da perna do, pulava por cima da cabeça do outro, e foi andando com aquele bebezinho morto, até que chegou diante do homem de Deus. Aí falaram que a criança está morta, e tinha até o testado de óbito. Os médicos vieram, o irmão falou, tem um médico aqui, tinha 2, 3 médicos ali naquela multidão, vem para você ver se a criança está morta mesmo ou não. Os médicos vieram, examinaram a criança e falou, realmente ela está morta. Mas o irmão Branco já tinha visto em visão a criança rindo para ele, que era a mesma criança, ele viu naquele momento ali. Por isso que ele falou isso, médico, tem algum médico para ver isso aqui? Os médicos foram examinar, realmente a criança está morta. Então agora eu vou orar por ela. Mas já teve a visão já. O profeta é isso, ele vê a visão. E nunca falha a visão que ele tem. Ele orou por aquela criança e a criança ressuscitou. Mas por quê? Por que aconteceu com ela e não pode acontecer com você que está doente? Você que está com câncer, por que não aconteceu com ela e por que não pode acontecer com você? Por quê? Por que não? Você tem que pagar, será? Traga dinheiro aqui. O irmão Branco pediu dinheiro para alguém? Não, nunca, não é mesmo? Nunca pediu dinheiro para ninguém. Nunca pediu dinheiro para ninguém. Tinha um homem um dia pedindo dinheiro no culto dele, numa campanha que ele fez lá. Ele chegou lá e falou, ó, o senhor está despedido. Não quero o senhor na minha campanha.
Eu não quero mais o Senhor trabalhando aqui comigo. Mas por quê? Precisa pedir dinheiro para o povo quer dar dinheiro. O povo quer dar, mas não é essa maneira. É Deus quem toca no coração das pessoas. O Senhor está fora aqui, o Senhor não faz parte mais desse ministério que Deus tem me chamado para realizar no mundo. Mas por quê? Por que um consegue e o outro não? Por causa da fé. A tua fé te curou. Aquela mulherzinha que tinha um fluxo de sangue, nada curava aquela mulher. Gastou todo o dinheiro dela com a medicina e nada resolvia. Até que aquele dia saiu de casa com aquela fé no coração, Senhor. O que eu posso encontrar hoje é a fonte da cura. O que eu posso hoje conseguir para o canal correto disto. Então ela ouviu aquela multidão, Jesus estava passando lá. E ela pôs no coração dela, se eu tocar nele, serei curada. Aquela fé bateu nela. Se eu tocar nele, eu serei curada. Tocar em Jesus. Não tocar no homem, não tocar num copo de água. Tem um copo d'água, olha assim na mesa. Meu Deus, né? Tem isso, aquilo outro. Tudo começa. Aonde você viu isso na Bíblia Sagrada? Aonde você viu isso na Bíblia Sagrada? Agora, tem coisa que está na Bíblia, tá vendo? Tem a coisa real e a coisa que não é real. Tem a coisa verdadeira na Bíblia. Em Atos 19 fala de aventais que Paulo orava sobre a roupa e levava para a pessoa e a pessoa era curada. Isso sim, isso é bíblico. Então nós temos que separar, gente, o que é bíblico e o que não é bíblico. Tem o verdadeiro e tem o falso. Em tudo é isso, tem o verdadeiro e o falso. Nós temos que ir pelo verdadeiro. Existe um caminho verdadeiro, uma igreja verdadeira, mas existem as falsas cópias. Existe o caminho real da salvação. E existe a falsidade, a mentira, o engano. Existe. Né? Mas não é uma denominação. A salvação não é uma denominação. Salvação, a fonte da salvação é Jesus ali. A árvore da vida eterna, na cruz do Calvário. Quem comer dessa árvore, né, viverá para sempre. Jesus na cruz do Calvário derramou a sua vida ali. Seu sangue por nós para tirar nossos pecados. E hoje, se você colocar as tuas mãos sobre Jesus e fazer esse ato vicário, passar o seu pecado para Ele, mas para isso você tem que realmente ter no coração aquela experiência do novo nascimento e se arrepender dos seus pecados e morrer para você mesmo. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então temos que nascer de novo. Então colocar a mão sobre ele e passar o pecado para ele. Lá na cruz do Calvário. Ir até a cruz do Calvário. E a inocência dele passar para nós. O Espírito Santo passar para nós. Isso não podia ser feito lá no Velho Testamento, porque eram animais, era bode, ovelhas. Ele não tinha como o Espírito vir, porque era espírito animal. Mas agora não, é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo que passa para nós. Então aquela mulherzinha tocou Jesus e foi curada. E Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? O apóstolo Pedro falou, mas Senhor, todo mundo te toca, eu vou achar que o Senhor é louco, falando quem me tocou. Todo mundo te tocando? Ele já fala que o Senhor é louco, agora o Senhor faz isso? Aí que eles vão falar que o Senhor é louco mesmo. Jesus falou, eu senti que alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Você vê o que você faz para ser curado? Você que está com câncer, qualquer doença, ou qualquer problema. O que é o câncer, na verdade? O câncer é um espírito, é um demônio. Por isso que Dom Brando, antes de orar para a pessoa, ele ensinava a pessoa como receber a cura. Enviava até um papel escrito para a pessoa, como receber a cura. Porque quando a pessoa orar, quando uma pessoa orar para o doente, ou eu, qualquer pregador orar para a pessoa, com fé, o demônio sai da pessoa, mas o tumor continua nela. Então, por 3 dias, porque depois de 3 dias o corpo corrompe, né?
se corrói, como diz a Bíblia, o meu santo não verá corrupção. Então Jesus tinha que ser ressuscitado antes de 3 dias, para o corpo dele não ver corrupção. E Lázaro, quando estava no sepulcro 4 dias, já tinha visto corrupção, o nariz dele tinha caído. A primeira coisa que cai na pessoa quando morre, depois que o corpo dele se corrompe, depois de 3 dias, é o nariz cai. Então o nariz de lá já tinha caído no sepulcro. Quando Jesus falou, Lázaro, sai desse sepulcro, né? Sai dessa caverna, desse lugar que era uma pedra que tinha ali, tampando ali. Quando Jesus falou, a voz dele entrou no sepulcro. E o nariz dele voltou novamente em seu rosto. E o corpo dele voltou a ser novamente perfeito. E Lázaro saiu do sepulcro. Então, 3 dias depois, o corpo começa a corromper. E quando o demônio sai do tumor, o tumor fica ali. Se você for lá fazer ali um raio-x, vai constar lá alguma coisa lá em você. Mas o demônio já não está mais ali. Mas até seu corpo, a corrente sanguínea, limpar, tirar toda aquela coisa de você, vai dias e você vai sentir muitas vezes pior do que era antes. Agora, se você falar, se a dúvida entrar no seu coração, do mesmo modo que a fé, quando alguém orou por você e você creu que estava curado, você foi curado, a dúvida vai ressuscitar a doença. O demônio vai voltar. E diz a Bíblia que ele volta com 7 demônios junto com ele. Então o estado daquela pessoa vai ser pior do que era antes. Então você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Você tem que crer nisso com todo o seu coração. Estou curado. E a fé tem que vir antes da cura. Não é depois. Tem pessoa que fica ali esperando ser curado. Estou esperando ser curado. A fé é muito além da esperança. A fé você já tem aquilo. E a Bíblia fala para ser curado. A Bíblia fala que o sumo sacerdote está fazendo, né, intercessão sobre a nossa confissão. Isso quer dizer o quê? Ele atua depois que nós confessamos que estamos curados. Por suas pisaduras eu fui, não é eu serei, não é futuro. Por suas pisaduras eu fui sarado. Mas se eu morrer depois disso, não importa. Mesmo se eu morrer, eu vou morrer crendo que eu estou sarado. E eu estou sarado mesmo. Ah, mas morreu, não importa, mas eu estou curado. Por quê? Porque por suas pisaduras, 2 mil anos atrás, eu fui sarado, eu recebo isso agora. Você não tem que pagar por isso. Não tem que levar seu carro, vender sua casa, entregar o dinheiro ali naquela igreja. Para com isso, irmãos. É muita cegueira espiritual. Acreditar nesse comércio religioso. Acreditar nessas coisas, nessa mentira que esse povo faz. Isso aí é tudo psicologia. Ele sobe ali e fala, traga sua oferta, vem aqui, dá seu dinheiro. Onde você viu isso na Bíblia, gente? Onde você viu isso? Ele usa todos os meios que eles podem para enganar as pessoas. Usa o sacrifício de Abraão matando Isaac ali. Eles pegam essas partes assim para levar a parte financeira das pessoas. E eles falam de tal maneira que conseguem iludir todas aquelas milhares de pessoas que estão ali. E eles vêm mesmo, sabe? Eles vêm de último carro que tem. Eles vêm da última casa que eles têm. E colocam todo o dinheiro ali no pé daquele pastor, aquele enganador. Que são enganadores. São lobos. E levam todo o dinheiro ali e depositam ali. E usam a Bíblia, né, na forma pervertida. Enganadora. A Bíblia fala da oferta, lógico, mas é quando você sente no seu coração, você tem alguma coisa para dar. Né? Você leva para o lugar certo também. Fala do dízimo, mas o dízimo não é para construir denominações. O dízimo não é para deixar pobre nenhum rico. Não é para levar para o pastor, para ser posse dele. Não, o pastor ele é apenas o administrador do dízimo. O administrador do dízimo. Mas hoje esses pastores da mensagem estão enganando o povo, dizendo que Bombrana ensinou que o dízimo é deles. O dízimo não é deles. O pastor é apenas o administrador do dízimo. E esses grupos da mensagem também têm se tornado comércio, puro comércio.
Quando o pastor sai dali, morre, ele deixa o cargo para o filho. Para o filho. Ou seja, é um comércio tão lucrativo que ele não quer passar para outra pessoa. Ele quer deixar para a família dele. A tal ponto que um dia um filho do pastor falou para mim, eu não quero pregar, mas meu pai fica me obrigando a pregar. Meu pai fica ali todo me falando, prega, prega, filho. Porque ele não quer passar esse dinheiro para outros. Porque é um comércio tão lucrativo, né? Um comércio assim, né? Denominação é um comércio. Mas, gente, existe a igreja verdadeira. E se você não fizer parte dessa igreja, você está perdido. Só que nessa igreja você não se une a ela, você nasce nela. É o corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra. Você não vai ali dar seu nome ali e se une a ela, não. Você tem que nascer nela. E esses membros já estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha predestinado isso, como está em Efésios 1, versículo 2, 3. Como está em Romanos 8. Né? Então Deus já tinha predestinado essa igreja. E em Apocalipse, capítulo 17, 8 fala, e via que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Essa igreja tinha matado já muito cristãos, muitos discípulos de Jesus. E um dia ela já tem todo o poder do comércio do mundo. Ela é rica. E um dia ela vai fazer um pacto com os Estados Unidos e com o mundo e vai pegar todo o dinheiro do mundo. Aí sim, aí vai ser colocada a marca da besta. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Ou o número do seu nome, que é 666. E se você for em Roma, você vai ver o Papa lá tem uma coroa chamada coroa tríplice. Né? Dizendo que ele é vigário dos céus, da terra e do purgatório. Ele tem a chave de tudo isso. A tal ponto que em 1500, né, ele começou a vender indulgências. Ele tirava a pessoa do purgatório. Se desse dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E o comércio foi só se alastrando ali, tomando conta de tudo ali em 1500. Até que levantou ali um padre chamado Martinho Lutero. E escreveu 96 teses na porta da igreja da Alemanha contra as indulgências. Dizendo que aquilo não era correto, que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então Martinho Lutero ali condenou esse comércio. Mas esse comércio saiu da igreja católica, não continua aí na igreja. Ele se cobra por orações, cobra por casamento, cobra por isto, cobra por aquilo mais. Isso também está hoje nas igrejas evangélicas, né? Cobrando por orações, por casamento, cobrando por tudo, né? Cobram por tudo. Por isso que são ricas, gente. Todo o dinheiro está na mão deles, da igreja católica e protestante. O dinheiro está, o poder está ali na mão deles. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta, que traz a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi de Noé, e há de vir, subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então todos serão enganados pela besta. Somente os que têm o nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, que não serão enganados. O resto, todos serão enganados. Todos serão enganados. Então você vê essas pessoas hoje aí, né? Todos enganados. Até os ateus, né? Os ateus também estão enganados. Né? Não por religiões, mas enganados pela mente deles. Né? Lógico, a pessoa que olha o universo e fala que não tem Deus, estão enganados, iludidos. Então, todo mundo será enganado. Apenas a noivinha, a igreja, que não será enganada. Mas o resto, todos serão enganados. Somente aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui há sentido que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aonde tem uma prostituta sentada sobre 7 montes? Uma cidade. Qual cidade que tem 7 montes? Apenas 2, não é mesmo? Cincinnati e Roma. Mas em Cincinnati não há nenhuma igreja lá reinando, não é mesmo? Só Roma que tem uma igreja lá, assentada lá, reinando sobre a terra. Somente ela que está ali reinando sobre a terra. E a besta é isso, a besta é aquilo que vai vir no nome de Deus, sentando no trono de Deus. Aonde na terra um homem que se assenta no trono e fala que é vigário de Cristo? Aonde? Não tem lugar nenhum, só em Roma mesmo. Então não vai vir nada de loja maçônica, que nesse povo fica aí com essa teoria da conspiração idiota deles, né? Falando que quem domina o mundo é os Illuminati. Para com isso, gente. Tonteria, né? Tonterias mais tonterias. Né? O inimigo está vindo de onde? O inimigo não está vindo dali não. Cuidado, o diabo não quer que você olhe realmente aonde está vindo o engano, o inimigo. Está vindo da religião. É ali que a coisa está vindo. A besta vai vir dali. O anticristo, ele parece com Cristo. Ele parece com Cristo. Então, gente, o comércio está aí, nas igrejas, a política. Eles querem mais membros, não pregam a palavra de Deus. Eles podem saber que ali tem pessoas que estão crendo em outras coisas, mas eles não falam contra. Eles vão enrolando. Outro dia encontrei com um pastor que se diz da mensagem. Eu perguntei para ele do irmãozinho, o irmãozinho fulano está lá? O irmãozinho crê até na segunda vinda de Cristo, já aconteceu na nuvem. Mas o pastor não crê. Está com você, ele está até agora comigo. Ele evita falar do assunto, não prega sobre o assunto. Tudo política, esses homens não falam nada sobre a terceira puxada. Não falam nada contra a terceira puxada, contra a segunda vinda de Cristo, contra isso, contra aquilo outro, contra a ressurreição da Mombrana. Não prega nada contra isso, porque tem política, né? Quer manter todo mundo ali, o dízimo ali. Que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar a palavra, Ele vai revelar, né? Para os eleitos. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por sua palavra, vivifique cada coração, Senhor. Nos dê uma boa semana na tua presença, nos ajuda a dar testemunho desta mensagem, Senhor. Deus em carne humana nesta última era, anunciando, Pai, cumprindo a sua palavra. Nós oramos, pedimos a sua bênção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.